Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Endio, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bom, tá meio que repetitivo, né? Energias do momento. Tá preparado para organizar a casa, reorganizar as gavetas, limpar tudo e viver um novo ciclo? Temos o convite a novas possibilidades, tanto de reconstruir o velho com bases sólidas, com novidades, com novas crenças, como fazer uma estrutura para os novos, para as novidades, para as coisas novas, novas parcerias, novas amizades, novos relacionamentos, nova vida. Quem lembra daquele que tem na Bíblia lá, né? Um novo céu e uma nova terra. Gente, esse é o momento. Estamos passando aí essa energia incrível, maravilhosa, que eu já falei que eu estou apaixonada por essa energia, apesar de ela ir lá no mais oculto da mente. Quem assistiu Divertidamente vai saber do que eu estou falando, né? Imagina que você é obrigada a olhar todas as suas emoções e entender que todas elas são extremamente importantes para o seu desenvolvimento, para quem você é e para quem você vai ser. Tudo que você passou te trouxe até aqui, só que você só vai seguir em frente se você olhar para tudo, certo? Eu vou falar igual o professor Hélio Couto, às vezes a gente precisa ser repetitivo, e se a minha espiritualidade está trazendo essa repetição, tem uma importância aqui. Eu espero que você ouça todos os áudios com muita atenção e se preocupe em cuidar de si, tá? A Lilith, ela traz essa ideia da individualização, só que agora, nesse momento, essa energia de individualização não tá trazendo o separar eu do outro, tá trazendo a importância de aquela ideia, né? Coloco a máscara primeiro em mim, eu me curo, eu me salvo, eu cuido das minhas emoções e eu não aceito ser desrespeitada, não aceito, eu imponho limites sobre as relações. Então a Lilith, ela traz essa energia agora para as relações, entendeu? Essa ideia de ok eu doar, ok eu ser uma pessoa boa, ser uma pessoa parceira, ser uma pessoa doadora, dentro de um limite que não ultrapasse o eu esquecer de mim, o eu esquecer o quanto que eu sou importante, que acontece muito, né, gente, nas relações. Às vezes a pessoa que ela é extremamente doadora, ela esquece de si e só doa para o outro. Então ela se preocupa com a carreira do outro, ela se preocupa com a vida do outro, ela se preocupa com a saúde do outro, ela se preocupa com o bem-estar, com a felicidade do outro, mas ela esquece de si. Ela esquece de se realizar, ela esquece de se cuidar, ela esquece das coisas que são importantes para si. Ela para de praticar hobbies, ela para de fazer as coisas que ela ama, que ela gosta, ela para de olhar para a sua saúde e fica só preocupada com a saúde dos outros. Acontece na maior parte com as mulheres, mas existem homens, assim, extremamente doadores também, a gente sabe. Então, assim, essa energia do momento é isso, gente. É acertar essas coisinhas. Claro que, quando se fala de relações, é os dois. No caso de família, né? É os dois, é os filhos. No caso de parcerias, é as duas pessoas. Então, as duas pessoas têm que fazer o seu melhor. As duas pessoas têm que oferecer aquilo que tem para que a relação funcione, certo? Seja parcerias de negócio, seja sociedade, seja amizades ou relacionamentos românticos. Tem que haver esse doar das duas partes em igualdade, sem excessos e também se abrir para receber. Mesmo que haja essa troca, a Lilith, ela tá trazendo essa energia de, opa, peraí, aonde que eu me esqueci? Quantas pessoas que entram em depressão, perdem a sua autoestima, que perdem seu amor próprio, que já não sabem mais quem são, do que realmente gostam por conta de se doar demais às relações, no geral. Principalmente você, que é uma pessoa extremamente doadora, começa a observar que você se perdeu em algum lugar. Você começou a esquecer de você e só viver para os outros. Só que isso, de certa forma, também é tido pela espiritualidade como uma fuga. Eu fujo de mim, ajudando os outros. Então eu passo a ser uma pessoa extremamente doadora, extremamente colaboradora, uma pessoa que está sempre disponível para os outros, mas eu não estou disponível para mim, não estou disponível para os meus projetos, não estou disponível para os meus trabalhos, porque eu vivo em função dos outros. Isso é desequilíbrio. Então essa energia de Lilith é isso. É eu olhar para mim primeiro, colocar a máscara em mim primeiro, e então sim eu estou pronta para ajudar os outros, para expandir para fora essa emanação de amor, essa emanação de colaboração. E não que tenha algo de errado em se colaborar com os outros, mas entra naquilo que a Vivian fala, que pra mim faz muito sentido, o reino de nós me inclui também. Geralmente, a gente tem o estado de 8 ou 80. Ou eu vivo em função dos outros, ou eu sou uma pessoa egocêntrica que só vive em função de mim mesma, que só olho para o meu umbigo, que só faço as coisas que eu quero, e as pessoas que chegam na minha vida, sejam amigas, seja relacionamento, seja trabalho, tem que viver em função do que eu determino que é bom pra mim, do que eu determino que me traz felicidade. Se não for desse jeito, eu não quero, entende? Então, não é ser egocêntrico no sentido de que tudo tem que girar em torno da minha vida, do meu umbigo e de como eu quero as coisas.
e nem ser extremamente doador a ponto de me abandonar, entende? Então, a Lilith, ela tá trazendo essa energia agora, que é incrível, gente. Aproveita a energia de transformação, transforme a sua vida e peço a você que, se você não ouviu os outros áudios, ouça. A espiritualidade sabe o que está fazendo. Se eles estão batendo na mesma tecla, é porque às vezes você precisa ouvir mais de uma vez. Como diz o professor Hélio Couto, não é em vão, gente. Não é à toa que a espiritualidade traz o mesmo assunto. Se tá trazendo o mesmo assunto, é porque realmente vocês precisam ouvir, assim como eu. É porque realmente tá fugindo alguma coisa dos nossos olhos. É porque realmente a gente está teimando com alguma coisa. Senão eles não iam ficar pontuando a mesma coisa, o mesmo assunto, entende? Eu aprendi a não ficar questionando muito a espiritualidade que eles fazem, não. Porque no fim você vai vendo que tem uma razão para eles agirem exatamente dessa forma. No fim tem uma razão para eles funcionar exatamente desse jeito. Tem um porquê de eles ficar batendo na mesma tecla. É porque você não está observando aquela tecla. Então eles estão lá, batendo o dedinho. Olha aqui, você não vai olhar pra isso, você não vai perceber isso aqui. Tem que mudar, tem que transformar, tem que mexer. Então é exatamente por essa razão que eles ficam batendo na mesma tecla, tá, gente? Então, assim, a energia do momento é realmente pra eu trabalhar essas pontuações, essas pequenas coisinhas que lá na frente vão se transformar num monstro gigante. Então, se eu começo a pontuar as coisas aqui, eu não dou brecha para que as minhas relações sejam pessoais, interpessoais, sejam de trabalho, sejam um relacionamento romântico, familiar, seja com meus pais, com os meus filhos, seja eu como mãe, seja eu como pai, seja eu como irmã, amiga, não importa. Então, assim, quando eu pego aqui, eu vou destruir aquela estrutura, aqueles castelos de cartas, aqueles castelos de areias, eu vou destruir aquela estrutura que foi criada numa base não tão sólida ou que tem uma solidez, mas que não está certo, tá podre essa estrutura. Então eu vou mexer nessa estrutura, vamos destruir essa torre pra gente mexer nessa estrutura. E aí sim, vamos limpar esse ambiente, vamos tomar todos os cuidados necessários para realmente construir bases sólidas e que não estejam doentes, raízes curadas. Se for falar de árvore, a gente tem que cuidar da terra para que ela não adoeça a raiz, não é verdade? E aí a gente tá trabalhando, quando você começa a observar, você percebe que você tá trabalhando crenças ancestrais, dos seus ancestrais, dessa vida e de outras vidas. Você percebe que você tá trabalhando lá nas raizezinhas, sabe? Aquelas raízes que muitas vezes você nem sabia. Coisas de familiares, coisas de ancestrais, que você tá curando. Chegou até você. Alguém precisa trabalhar isso. Melhor que seja eu, né? Pra não seguir adiante para os meus filhos e também pra que eu tenha uma vida melhor. Pra que eu vou repetir os padrões da minha ancestralidade? Se não deu certo pra eles, quem dirá que vai dar certo pra mim? Não vai. Então, assim, é um convite a isso. A gente é cuidar dessas raízes que vem lá da ancestralidade. A gente curar essas raízes doentes, mudar essas crenças, quebrar esses paradigmas familiares que já trouxe tanto sofrimento para tantas pessoas na família ao longo de gerações. Estamos sendo convidados a mudar tudo isso, a transformar isso numa nova história a partir da gente. E aí sim, os nossos filhos já terão oportunidades melhores, os nossos netos oportunidades ainda melhores, porque os nossos filhos terão os seus processos de curas também. Mas cada geração vai vindo mais saudável, mais curada e mais pronta, tá, gente? E não adianta você olhar para a geração de hoje, que realmente tá meio que perdida, e ficar acusando eles. Porque se você cuidar de você, do seu coração, da sua alma, se você fosse curando, você vai percebendo nos seus filhos a transformação. Porque os nossos filhos, eles vão se transformando conforme eu vou me curando. Eu percebo isso nos meus filhos. Eu vejo nitidamente que conforme eu vou me curando, até parentes que eu não conheço, né, que alguns que eu vim conhecer recentemente, eu percebo que até eles vão sendo atingidos. Imagina os nossos filhos que saíram do nosso ventre, que você que é pai aí, ó, filho seu, do seu sangue. Então, assim, imagina. Se até os nossos parentes distantes, que às vezes a gente não conhece, tá sendo mexido, porque a gente tá mexendo na raiz, a gente tá mexendo na ancestralidade, imagina os nossos filhos. Nossos netos, uma energia mais direta, mais ligada comigo diretamente, tá bom, gente? Esse áudio aqui não vai ficar tão grande, porque o áudio de ontem já foi incrível, poderoso. Eu realmente, o de hoje eu só vim trazer um alerta, porque a minha espiritualidade disse que eu precisava falar, eu ainda falei assim, mas eu já falei das energias do momento. Não, continua. Então, assim, eu estou aqui pra obedecer e tá aqui mais um áudio pra falar das energias do momento. Provavelmente esse áudio de hoje vai ficar bem curtinho mesmo, tá bom? Porque é só pra relembrar e pontuar novamente a necessidade dessa cura do momento, a necessidade de você olhar para dentro de si, entender a sua parte importante e fundamental no planeta, entender o que você veio fazer, a cura da sua ancestralidade, das raízes e de outras vidas que são muito importantes. Nesse momento a gente está passando uma era de ouro, eu sempre falo isso, as pessoas não estão percebendo a era de ouro que nós estamos vivendo, mas se você tá aqui, você tá tendo a oportunidade de olhar isso como a era de ouro e viver uma história diferente, fazer algo diferente, tanto por você quanto pela sua família, quanto pelo mundo, porque quando você muda
muda, você cura, você consegue curar a sua família toda. E como diz a Débora Bica, a minha cura transborda para 350 mil pessoas no planeta. Então, cada crença, cada paradigma quebrado, cada coisa transformada dentro de mim possibilita mais 350 mil pessoas a serem curadas, diretas e indiretamente. Então, imagina, se cada um de nós, cada uma pessoa se curar, mais 350 mil pessoas serão curadas. Isso é incrível, gente. Isso é poderoso demais, né? Porque, em essência, somos todos uma coisa só. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, em pouco tempo, todo o planeta será curado, ok? Mas começa em mim, né, gente? Começa em mim, começa em você, ok? Aí reverbera pra nossa família e aos poucos vai reverberando em todo o planeta, para toda a humanidade, certo? É isso que a gente pode fazer. Essa é a nossa maior missão, a nossa autocura, o nosso autoconhecimento, ok? Era essa a mensagem de hoje, gente. Deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante, leve pro máximo de pessoas possível. Se você não vem assistindo os outros vídeos, assista. Mesmo que você achar repetitivo, assista novamente, porque tem uma razão para ter saído desta maneira, tá? E eu não fico questionando minha espiritualidade, falou, tá falado. Então, assim, assista novamente e perceba se não tem algo que está escapando dos seus olhos, por isso que a espiritualidade está tão repetitiva, ok? Eu tô reassistindo todos os vídeos porque eu vejo que às vezes passa alguma coisa despercebida e quando eu vou ouvir, nossa, é verdade, tem esse ponto que eu não tava vendo. Então, até essas mensagens, elas vêm pra mim também, certo? De certa forma, quando eu vou lá ouvir, na hora que é liberado, eu falo, opa, não tinha percebido isso, ó. Por isso que é bom ser um canal, né? Porque na hora que eu estou reassistindo, vem a mensagem pra mim também, certo? Essa era a mensagem de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece, que precisam ouvir essas mensagens, certo? Convida elas a fazer parte desse canal também, gente. Me ajuda a fazer o canal crescer, porque eu trago mensagens importantes da espiritualidade, ok? Como um canal da espiritualidade, eu estou aqui para cumprir a minha missão. E a sua é, deixe seu like, compartilha, ok? É uma troca. Beijos de luz e até os próximos áudios. Tchau!